vencerei, glória a Deus por vencerei, em nome de Jesus. Ai, fileiras, ó fiéis, sempre avançar, o céu coroas e laureis, Jesus vai nos dar. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, levando a cruz, glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei. Vamos orar, irmão Zeni Lima. Glória a Deus por vencerei. Nós vamos orar, irmão Zeni, pelo seu filho. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, em nome de Jesus. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse hino da harpa é lindo. Glória a Deus. Avante, servo do Senhor. Servo do Senhor. O nosso Deus. Na terra brilhe vossa luz. A luz lá do céu. Glória a Deus por vencerei. Glória a Deus por vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Em nome de Jesus, levanta Josué pendão como um valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei. Nós vamos orar, irmã Márcia Tavares. Jesus vai na tua frente, amada. Deus é contigo. Em nome de Jesus, com 300 de leão ao combater, os indianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei. Invoca o nome do Senhor, Márcia Tavares. Invoca o nome de Jesus. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, em nome de Jesus. E toda enfermidade caia por terra da tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gloriamos soberbista, zomba de Deus, mas quem Davi nele dá ajuda dos céus. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus por vencerei, em nome de Jesus. Fileiras, ó fiéis, sempre avançar, coroas e laureis, Jesus vai te dar. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei, triunfante sigo levando a cruz.
a Deus. Vamos vencer todas as barreiras da nossa vida. Aleluia. Porque Jesus, ele é fiel. Ele vence por você, vence por nós. Creia no Senhor Jesus Cristo. Márcia Tavares. Creia em Jesus. Avante, serva do Senhor. Confia em Deus. Servo de Jesus, nosso Deus. Nas trevas brilha vossa luz, a luz do céu. Glória a Deus por vencerei, glória a Deus por vencerei. Glória a Deus. Nós hoje vamos falar de oração. De oração. Daniel 6:10. A oração é a chave da vitória. A oração é ela que abre a porta da nossa vitória. A oração, a cura, a libertação, a transformação. Aleluia. Então nós vamos falar de oração. Que a oração, a chave da vitória. Aleluia. Pai do Senhor, Maria Cris Cabral, seja bem-vinda. Aleluia. Então nós vamos falar nesta noite de oração. De oração. Daniel 6:10 diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E nós precisamos colocar essa prática de Daniel, orar 3 vezes ao dia. De manhã, ele orava pela manhã, orava pelo meio-dia e orava pela tarde. Ele orava. Por meio da oração, o céu se abre, por meio da oração. Lá em Lucas 3:21, 22, aleluia. Lucas 3:21, 22 diz que, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Aleluia. As barreiras são removidas. As barreiras, elas são removidas da nossa vida, da minha vida, da tua vida, quando a gente ora. Quando a gente ora. O Senhor, Ele dá a vitória para o seu povo. Lá em Marcos 2, aleluia, 2:1, 12, fala sobre a história do paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda de lugares junto à porta ele cabia, e anunciava ali a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um
paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Porque aonde Jesus passava, o povo queria ouvir a sua palavra, os seus milagres aconteciam, a cura acontecia. A cura acontecia. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoava em seu coração, dizendo: Por que diz estes assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. E disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você vê que a multidão era tão grande, aonde Jesus estava, que aqueles homens, eles procuraram botar aquele paralítico pelo telhado. Olha a fé desse povo, daqueles homens. A fé é uma coisa, é um algo que nós precisamos colocar em prática. A fé, ela remove a montanha. A fé, ela remove a enfermidade. E no nome de Jesus, precisamos crer que Jesus ele é perdoador de pecado e também é curador de enfermidade, restaurador de saúde. E levantou-se, tomando logo o leite, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A paz do Senhor, Esmeralda, seja bem-vinda. Então, falando de oração, que a oração é a chave da vitória. Por meio da oração, Daniel venceu a sua vitória, recebeu a sua vitória. Por meio da oração, o céu se abriu quando Jesus orou, e o Espírito Santo desceu sobre ele. E por meio da oração, as barreiras foram removidas da vida daquele paralítico de Cafarnaum. As barreiras da vida daquele homem. Porque aquele homem era um paralítico. As muralhas de Jericó caem no chão. Todos conhecem essa história das muralhas de Jericó. Quando diz lá em Josué 6, de 1 a 2, quando diz, aleluia, ora, Jericó cerrou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entravam. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e aos seus aleluia, glória a Deus, e aos seus reis e aos seus valentes valorosos. Jericó é destruída pelo poder da oração. A oração, ela é a chave da nossa vitória. Josué 10, 12. Josué 10, 12.
Josué, o sol e a lua, ela parou, porque Josué, ele orou. 10:12, diz a palavra do Senhor, o sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amoreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos dos israelitas, só detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito nos livros dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Sabe o que é isso? O poder da oração. A oração, ela é a nossa arma que nós temos na nossa mão. E muitos desprezam essa arma. Desprezam essa arma tão poderosa que Deus colocou na nossa mão. O azeite e a farinha da viúva. A gente conhece essa história de 1 Reis 17, que Eliseu falou para aquela viúva que a farinha da panela, o azeite da botija não ia faltar e nem a farinha iria acabar. E aí são multiplicadas, elas foram multiplicadas, o azeite e a farinha. Aleluia. O dinheiro é encontrado na boca do peixe. Mateus 17. Aleluia. Mateus 17 fala do dinheiro que Pedro, ele achou na boca do peixe, que Jesus mandou que ele fosse pescar e jogasse o anzol. Quando ele jogasse o anzol, ia vir o peixe, e abrisse a boca do peixe e tirasse o dinheiro, aquela moeda que estava na boca do peixe, que era para ele pagar aquele imposto. Então diz aqui, Mateus 17, 24 a 27, quando diz, Jesus paga o tributo. Jesus paga o tributo. E chegando ele a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e dissera, o vosso mestre não paga as didracmas. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra, os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então, livre os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Olha que coisa grandiosa o poder de Deus.
Deus mandar Pedro ir pescar um peixe e lá tirar aquela moeda que se chamava de dracmas, que era para que não houvesse escândalo, né? Jesus manda ele lá pescar e o primeiro peixe ainda deu a ordem. Ainda deu a ordem e disse, olha, o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca do peixe e você vai tirar a moeda que está nele e você vai pagar o imposto. Você vai pagar por mim e por você. Maravilha de Deus. Grandes, que coisas tão boa e maravilhosa é você servir a Deus. Você obedecer a Deus, confiar em Deus. Aleluia. Josué, uma fé que derruba muralhas. Josué. Todos conhecem essa história das muralhas que caíram. Aqueles homens rodaram 7 vezes rodeando aquele muro. E ele tinha um detalhe. Eles rodearam sem fazer um barulho. Sem fazer um barulho. As 7 rodadas, quando eles deram, foi quando disse, quando gritar você, as muralhas irão cair. E caiu. A fé vê o invisível. A do Senhor, Cátia Pedro. A fé vê o invisível. Acredita no que é inacreditável. A fé. A fé é você ver o invisível. É uma coisa que você não está vendo, mas você crê. Você acredita. E é inacreditável. Recebe o que é o impossível. Porque, a fé é o invisível, inacreditável, mas você recebe o impossível. O poder do fogo é anulado na fornalha. Lá em Daniel 3, aqueles 3 homens foram lançados na cova, na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que a fornalha era tão quente, tão aquecida 7 vezes, que aqueles guardas, quando eles levaram aqueles 3 homens que se recusaram a se curvar diante daquela estátua que Nabucodonosor tinha feito e tinha decretado uma lei que todos teriam que se curvar diante daquela estátua. Mas aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se recusaram a se dobrar diante de uma estátua. Eles preferiram morrer. Mas Deus viu a sinceridade daqueles 3 homens, a fidelidade daqueles 3 homens para com Deus. E quando eles foram lançados dentro daquela fornalha para ser queimados, e o calor era tanto que a Bíblia diz que o guarda que levaram eles morreu queimado, não suportou o calor do fogo. A gente, quando liga o nosso forno para assar um bolo, quando você abre, você recebe aquele calor no seu rosto. Você imagine uma fornalha aquecida 7 vezes mais daquilo que era o normal.
Mas o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que dá livramento aos teus servos, o Deus que tem o poder de curar, o Deus que tem o poder de remover as enfermidades pela fé, eles foram lançados naquele fogo, mas o fogo foi anulado na fornalha, porque quando Nabucodonosor, eles observaram que eles olharam para a fornalha, pensando que aqueles 3 homens já tinham virado cinza. E eles viram aqueles 3 homens lá dentro. A Bíblia diz que as suas roupas, elas não se modificou, nada foi queimado, as suas capas, elas permaneceram intactas. E ainda por cima tinha o 4º homem na fornalha, que era o anjo do Senhor. Você duvida do poder deste Deus que você serve? Este Deus que você abre a boca para glorificar o nome dele, mas na hora da aflição você duvida do que ele é capaz de fazer por você? Do que ele é capaz de remover a enfermidade que te assola, libertar aqueles que precisam ser libertos, arrancar aqueles que estão lá no CTI, desenganado pela medicina, desenganado pelo homem, e o Deus de Israel ir lá e tocar, e aquela pessoa voltar, aleluia, ao seu estado normal. É Deus, é este Deus que eu estou falando nesta noite. Jesus, quando ele entrava na cidade para pregar a tua palavra, aquela palavra que Jesus pregava atraía a multidão, porque a palavra, ela tem um poder muito grande. E através da palavra, Jesus orava e libertava os enfermos, os endemoniados, os encarcerados, os oprimidos. Tudo isto Jesus fazia. E esta missão ele deixou para mim e para você. Eu ontem preguei aqui sobre ferramentas. Nós somos a ferramenta. Cada ferramenta tem uma utilidade. Cada ferramenta tem uma função. O martelo tem uma função. A lixa, ela tem uma função. O formão, ela tem uma função. A enxada, ela tem uma função. A pá, ela tem uma função. O alicate, ela tem uma função. Cada um tem a função. Aleluia. Cada um de nós temos a função que Deus nos chamou para fazer a obra do Senhor. Precisamos somente pegar essas armas, essas ferramentas e trabalhar. E botar em prática aquilo que o Senhor botou na nossa mão. Pai do Senhor, Nesseilda. Então, a boca do leão é fechada no covil por Daniel, estava lá dentro. Estava lá dentro, a boca do leão foi fechada, aleluia. Daniel 6:22, o impossível se torna possível, o impossível se torna possível. Segundo Reis 6:15-17, o milagre acontece, o sonho é realizado. O desejo é cumprido, o pedido é atendido. Mas tudo isso você só vai alcançar
pelo poder da oração. A oração é a chave para abrir todas as portas que estão fechadas, todos os cadeados que estão fechados. A lição que é a moeda na boca do peixe, a qual já falei antes, nos ensina que Jesus, ele nos conhece. E não só conhece, e ele sabe de tudo o que acontece com você. Ele só não conhece, como ele tudo sabe. Porque quando ele mandou Pedro ir pescar, mandou levar o anzol, ele não mandou Pedro levar a rede. Ele disse, leva o anzol. O primeiro peixe que vir no anzol, você pega e abre a boca do peixe e tira a dracma que está lá dentro, a moeda. Então, a lição que é a moeda na boca do peixe nos ensina que Jesus nos conhece. E não só conhece, ele sabe de tudo que acontece com você. Porque ele tudo vê. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, que Jesus nos abandonou, que Jesus nos deixou só, que ele não está ouvindo a minha oração, ele não está ouvindo a sua oração. Engana-se nós, porque ele está presente diante do nosso lado. Pense comigo, se Jesus sabia que naquele exato momento, havia um peixe no mar da Galileia que estava com uma moeda entalada na boca. Com certeza, alguém jogou a moeda e o peixe foi engolir e não conseguiu engolir, ficou entalado. Jesus salvou o peixe, porque o peixe estava entalado, e Pedro conseguiu pagar os seus tributos. Então, o peixe, no momento que havia o peixe no mar da Galileia, que estava com uma moeda entalada na boca, imagine o que ele não sabe de você. Ele sabia. Olha, que coisa tremenda. Coisa tremenda. Não duvide de Deus, do poder de Deus. Ele sabia que no mar tinha um peixe que estava com uma moeda entalado na boca. Ele disse, pega o anzol, vai lá pescar. Mas olha a ordem que ele deu para Pedro. Ele disse, o primeiro peixe que vier no anzol. Olha a sabedoria de Jesus, que coisa linda. Pai do Senhor, Sueli Campos, seja bem-vinda. Olha que coisa linda, irmã. Jesus sabia que ali naquele mar tinha aquele peixe. E você vê que Deus, Jesus, ele fez justamente o peixe e no anzol de Pedro, o que estava com a moeda na boca, entalado.
Aí você imagine o que ele não sabe de você e de mim. Por isso que nós temos muito cuidado. Porque antes de nós pensarmos, ele já sabia o que a gente iria pensar. Quando ele diz, antes de você abrir a boca e pedir, eu já sei o que é que vocês iriam pedir. Aí você fala assim, mas se ele já sabe o que eu vou pedir, por que eu tenho que pedir? Mas é um dever nosso abrir a boca e pedir, porque ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Então, Deus, ele é fiel com a sua palavra. Ele é poderoso para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar força, para vencer. Aleluia. Porque Deus, ele é o forte, o grande eu sou. O grande eu sou. Você vê que nós não sabemos quanto tempo aquele peixe estava com aquela moeda entalada na sua garganta. Não sabemos. Mas como diz a Bíblia, Eclesiastes 3, quando fala que há tempo determinado para todas as coisas, tudo tem seu tempo determinado. E era aquele dia, o tempo daquele peixe se livrar daquela moeda, porque ele estava, o relato da Bíblia diz que ele estava entalado com aquela moeda. Ele poderia morrer, porque se estava entalado na garganta, a moeda nem descia nem saía. Então tudo tem um tempo determinado. Era o tempo para aquele peixe ser liberto daquela moeda e também a situação de Pedro e de Jesus para pagar os tributos. Glória a Deus. Quando Noé acabou de construir a arca, Noé, ele recebeu ordem de Deus para entrar. Quando ele recebeu a ordem, aleluia, ele recebeu a ordem. Quando ele acabou de construir a arca, ele recebeu a ordem de Deus para entrar. Tendo a arca depois disso, a arca estava pronta. Ficou a arca ficando 7 dias com a porta aberta. Olha, a arca foi construída, né? A arca foi construída. Deus deu a ordem para Noé entrar com a sua família, mas a porta ficou 7 dias aberta. Isto nos chama a atenção. Isto nos chama a atenção. Ao fim de 7 dias, Deus fechou a porta da arca. Aquela porta ficou aberta durante 7 dias. Deus dando oportunidade daquele povo se arrepender.
dos seus pecados. Enquanto aquele paralítico lá de Cafarnaum foi levado pelos homens, e chegando lá, ele encontrou uma multidão que eles não tinham como entrar, como passar. O que é que eles fizeram? Botaram pelo telhado. Aleluia. Botaram pelo telhado. Mas eles receberam a bênção, porque ele foi, subiu, entrou pelo telhado. E quando eles desceram o paralítico pelo telhado, eles já desceram do lado de Jesus. A arca ficou 7 dias com as portas abertas. Com as portas abertas. Depois dos fins de 7 dias, fechou a porta da arca. E começou a chover. Tudo que ficou do lado de fora morreram afogados. Ninguém pode ficar fora da presença de Jesus. Você não pode ficar fora da presença de Jesus. Você não pode ficar fora desta arca. A arca continua aberta hoje. Jesus está chamando o seu povo para entrar na arca, porque ela vai fechar. Ela vai fechar. Jesus disse: esforçai-vos, entra pela porta estreita. Jesus manda que eu e você se esforce e entre pela porta estreita, porque a porta larga é o mundo. Noé era um varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Você vai encontrar essa passagem lá em Gênesis 6:9. Noé levou 120 anos para construir a arca. Irmãs, 120 anos não é 120 dias, não é 120 meses. 120 anos são meses prolongados, anos prolongados. Noé achou graça e a graça achou Noé, porque a Bíblia diz que Noé, ele achou graça em Deus. Ele achou graça em Deus. Aleluia. Glória a Deus. A dimensão da arca. Boa noite, Gilvandete. A dimensão da arca, o comprimento, ela tinha 300 côvados, 148,32 metros. Largura 50 côvados, bastante larga. 24,72 metros. A altura 30 côvados e 14,83 metros. Glória a Deus. Andar com Deus está ligado à companhia e viver e seguir e proceder. E proceder. Você é ligada por Deus, você anda com Deus, você tem a companhia de Deus.
Você está na direção de Deus? É possível Deus se esquecer de alguém? É possível Deus se esquecer de alguém? Não, não é possível. Porque lá no capítulo 8 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Ele estava lá dentro da arca, depois do dilúvio. Noé estava com 480 anos, quando Deus lhe ordenou a construção da arca. 20 anos após, já com 500 anos de idade, 40 dias de chuva, demorou 90 dias para a água baixasse. Noé levou 8 dias para verificar que o dilúvio terminou. Por isso que no capítulo 8 de Josué, de Noé, de Gênesis, diz que Deus lembrou-se de Noé, lá no capítulo 8. Demorou 7 dias que o sol enxugasse a terra. E tudo junto daria um total de 150 dias, quase um ano. Quase um ano. 120 anos, construção da arca. Era Noé na idade de 500 anos. 600 anos quando começou a... Aleluia. É possível Deus se esquecer de alguém? Não. Não é possível. Deus não se esquece de nada, nem de ninguém, e nem das promessas que Ele tem feito à sua amada igreja. Deus não sofre de amnésia, não fica velho, estressado e nem gagá, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso. Tenha fé, Igreja de Cristo Jesus. Tenha fé. Hoje eu estava ouvindo uma irmã falando lá no Jardim de Oração e Cura. Ela estava falando que nós temos uma igreja online. A gente não paga aluguel, não paga nada. A única coisa que você paga para assistir esta igreja online é você pagar a sua conta da sua internet para você ter a igreja online. O resto você não paga nada. Você tem a palavra de Deus, você tem o louvor, a pregação. Então, tenha fé para construir a sua arca, para levar, para colocar a sua família dentro dela. Eterno Deus dá a Noé instrução específicas para a construção de uma arca que durou 120 anos. Olha a paciência de Noé. E aquele povo chamando Noé de louco, de maluco. Por isso que Jesus diz na sua palavra, lá em Mateus, que a vinda do Filho do Homem será como no dia de Noé.
Porque muitos hoje em dia não querem dar mais crédito à palavra de Deus. Muitos não querem parar para ouvir a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus e a vocês que param para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas muitos não querem ouvir. Muitos entram aqui e saem na mesma da hora, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Se eu tivesse aqui, na frente dessa internet, entregando um monte de visão, revelação da carne, aqui estava cheio. Porque isso é uma grande responsabilidade. Deus vai cobrar daqueles que usam o nome do Senhor em vão. Fica entregando visões, revelação que Deus não mandou, que Deus não deu, mas para atrair o povo. Aí fica aquela monte de gente. É quando bota um live aí, que começa a entregar visão, revelação, profecia, o povo fica em cima. Não sei se ali é verdadeiro ou se é o próprio Deus que está falando. Porque é tanta visão, é tanta revelação, mas vocês que param para ouvir, vocês podem funcionar amanhã, porque aquilo que Deus fala, Ele honra, Ele cumpre. Mas pode não vir se cumprir e você ficar decepcionado. Então, a melhor profecia que você tem que parar para ouvir é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Quando a gente abre a nossa boca para pregar a palavra, não é a nossa boca, é a boca de Deus que está falando através da palavra. Através da palavra. Aleluia. A Bíblia lá em Mateus diz que erreis por não conhecer as Escrituras Sagradas. É por isso que tem muitos por aí desviados, desanimados, porque não examina a palavra, aquilo que está sendo entregue. Então, vá para a palavra, leia a palavra, medite a palavra, escute a palavra, porque é a palavra que vai te alimentar. É a palavra que vai te enraizar na fé com Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Lá em Atos 16, a Bíblia relata a história daqueles carcereiros, quando Paulo e Silas estavam ali presos, e os cárceres foi aberto, né? Foi aberto. Então, aqueles carcereiros ficaram ocupados porque Paulo e Silas foram soltos. Mas eles ficaram ali. Eles não saíram dali de onde eles estavam. E os carcereiros ficaram preocupados, porque quem foi lá? Quem abriu? Quem quebrou aquelas cadeiras? Aquelas correntes? Quem quebrou? Mas Paulo disse para aqueles carcereiros, lá em Atos 16, 31, quando ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala aqui, o texto desse tema, que diz: minha família no altar de Deus. Você tem colocado a sua família no altar de Deus? Se você não tem colocado, procure colocar. Porque quando você coloca a sua família no altar de Deus, você está conduzindo a sua família a entrar na arca de Deus.
Aleluia. O Salmo 127:1. Nesta noite, ao falar de família, estamos falando de uma das principais preciosidades que podemos ter na nossa vida. É a família. A família. Família é coisa preciosa. Eu ontem falei aqui de família. E hoje o Espírito Santo trouxe a falar de novo de família. De família. E o Salmo 127, quando ele diz, o Salmo 127, ele fala em segurança, prosperidade, fecundidade, vem somente de Deus. A segurança só vem de Deus. O homem, ele segura o outro, mas pode falhar. Mas a de Deus não. A de Deus não falha. E quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles o seu amado o sono. E acho que os filhos são heranças, seus filhos são heranças de Deus. São herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flecha na mão dos valentes. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele suas aljavas. Não serão confundidos quando falares com os seus inimigos à porta. Então o texto diz que do Salmo 127, ele diz que se o Senhor não ficar a casa, não guardar a casa, em vão vigia o que ele fica. Então nós precisamos guardar a nossa casa, cuidar da nossa arca. Pai, Senhor, Lúcia, guardar a nossa arca. Então, nesta noite, ao falar de família, estamos falando de uma das principais preciosidades que podemos ter na vida, que é a nossa família. Uma família sem paz, uma família que só vive em brigas, uma família que só anda dentro de casa em contenda, os filhos se batendo um no outro, marido gritando com a mulher, mulher gritando com o marido. Essas famílias precisam guardar o Salmo 127. De nada adianta ter sucesso profissional, não adianta. Financeiro, ministerial, fracasso na família. A família fracassada é destruída. Parodiando, o Senhor Jesus quer dizer, imitando, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Que adianta? Que adianta sair por aí pregando, ganhando alma, dizendo que está ganhando almas, e deixa as suas famílias dentro de casa, as suas esposas. Tem muitos irmãos por aí que saem para pregar, não leva a sua esposa com ele, vai sozinho.
Vice-versa também. Eu nunca gostei de sair para pregar a palavra de Deus sozinha. Na época que meu marido não podia me acompanhar, eu sempre levava uma irmã comigo. Porque ontem eu preguei aqui que Jesus, quando ele mandava os seus discípulos para pregar, para evangelizar, ele mandava sempre de 2 a 2. Então, que adianta? Bota lá na internet, ganhei 50 almas. Hoje eu preguei, ganhei 50 almas, ganhei 100 almas. E a família lá dentro de casa? E os filhos desviados, os filhos nas drogas, os filhos na bebedeira. Que adianta? Que adianta isso? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Se a família é o foco importante para Deus, a verdadeira missão, ela começa dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Aleluia. Alguns apresentam Jonas, um pregador de sucesso, porque pregou uma vez e ganhou uma cidade de quase 120 mil almas para o Senhor. Jonas. Outro apresenta Noé como o pregador fracassado, porque em 120 anos de pregação, olha gente, 120 anos Noé pregando, só ganhou 7 pessoas. Quem foi essas 7 pessoas que Noé ganhou em 120 anos? Porque foi 120 anos ele construindo a arca. 120 anos ele falando de Jesus para aquele povo. As 7 pessoas que ele ganhou, quem foi? A sua família. Veja Noé como pregador de sucesso, porque ele ganhou a sua família. Por isso que ele foi um pregador de sucesso. Porque os outros rejeitaram a palavra de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Davi ganhou muitas batalhas, ganhou o reino, ganhou fama, ganhou dinheiro, mas foi um fracasso na família. Que adiantou? Que adiantou a fama? Que adianta você ter fama? Que adianta você ter muito dinheiro? Que adianta você ganhar cadeiras e outras coisas mais, se você não ganhar, você é um fracasso na sua família? Que adianta isso? Justamente por ser uma grande preciosidade, muitos vivem preocupados e dedicados para que a sua família não se perca. De fato, devemos lutar para que nossa família seja um sucesso. Uma vez eu escutei um pastor pregando, eu ouvi esse pastor pregando, ele dizendo que ele foi participar de um congresso, ele foi também um dos pregadores, e ele disse que lá tinha uma pregadora, uma pregando, e aquela irmã batendo no peito, lá pregando e dizendo que ela fazia a obra de Deus,
que ela era uma pregadora da palavra de Deus e que ela pregava mesmo que aonde Jesus mandava ela ia, mas ela ainda frisou bem, hoje mesmo eu estou aqui, mas a minha família eu deixei lá dentro de casa, tudo fora da presença de Deus, a casa virada de cabeça para baixo, a pia de prato de uma ponta a outra, assim mesmo, disse que ela falando aquilo, como que aquilo tivesse agradando a Deus aquilo que ela estava fazendo. Eu sempre falei, sempre eu falo isso, quando eu dirigia circo de oração, quando eu tinha meus compromissos no circo de oração. Eu dirigi muito circo de oração. E eu sempre falava, os meus filhos eram pequenos, e eu acordava 5 horas da manhã para ir para a cozinha fazer comida, arrumar a casa, que era para eles, para quando eu voltar, a comida estava pronta e tudo arrumado. A minha filha mais velha ficava olhando eles, eles não desarrumavam a casa que eu deixava arrumada, eles brincavam sempre dentro do quarto, lá trancados. Eu deixava os lanches deles sempre em cima da mesa para eles pegar, para eles não terem fogo e nada. E quando era meio-dia, eu chegava dentro da minha casa, do jeito que eu deixava, tudo arrumado, eu encontrava. Porque meus filhos, eles não bagunçavam a minha casa. Eu ia e voltava. Quando eu chegava em casa, eu ia esquentar a comida e dar para eles comer. Aí eu deixava sempre a merenda em cima da mesa, os biscoitos, sempre o leite, as coisas para eles tomar, até eu voltar. Então eu tinha sempre esse cuidado. Porque eu ia para a casa de Deus, mas eu não deixava a minha casa bagunçada não. Para quando voltar de lá, eu ter que bagunçar, ter que arrumar. Porque a gente quando sai para fazer a obra, a gente vem de lá cansada. Então eu vinha de lá cansada, e daí ia ter que fazer comida, limpar a casa, arrumar a casa. Não, eu acordava cedo. 5 da hora da manhã, 5h30, eu já estava em pé, fazendo a comida e arrumando as coisas, para não deixar nada fora do lugar. Eu tinha uma amiga que eu andava com ela para as orações, a gente andava muito em oração, mas só que ela não agia como eu agia, ela agia diferente. Ela achava tudo bagunçado, ela não fazia comida, e quando o marido dela retornava para almoçar, que quando ele voltava, a gente já estava em casa, que a gente ia para a consagração. As consagrações eram de 9 a meio-dia, então por volta de 12h30 a gente já estava dentro de casa. E quando aquele homem chegava, o homem não tinha comida para comer, a casa estava tudo desarrumada, tudo bagunçado. E às vezes eu olhava e falava para ela. Eu dizia, seu marido trabalha, vem de lá com fome, não tem comida para comer. Você deveria fazer como eu faço. Antes de eu sair, eu já deixo o meu almoço pronto. Para os meus filhos, quando eu voltar, eu dar comida para os meus filhos. E ela não fazia isso. Resumindo, aquele casamento dela foi embora, acabou-se. Porque qual é o homem que quer chegar, trabalha e quer chegar em casa e não encontrar uma comida para comer? O homem vinha de lá cansado, coitado. Ele ainda ia para a cozinha fazer alguma coisa para comer, porque depois ele tinha que voltar para o trabalho. Então aquela mulher, aquela minha amiga, ela era assim. Ela tinha esse hábito
que não era agradável. Acabou que o casamento se acabou. Então, aqui nós vemos que justamente por ser uma grande Davi ganhou muitas batalhas, como eu já aqui, ganhou o reino, ganhou fama, ganhou dinheiro, mas foi um fracasso na família. Juntamente, por ser uma grande preciosidade, muitos vivem preocupados e dedicados para que a sua família não se perca. De fato, devemos lutar para que a nossa família seja um sucesso. Podemos plantar, regar, mas é Deus que dá o crescimento. Você busca Deus, você rega a sua família com a oração e é Deus que vai fazer a obra, vai dar o crescimento. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio que o Senhor nos dará uma unção restauradora para a nossa família, para nós. Nesta noite, pelas nossas orações, que daqui a pouco nós vamos orar, veremos nossa família santificada, veremos as nossas necessidades da nossa família sendo suprida em Cristo Jesus, pelo poder da sua oração. A oração. Seja profeta em sua casa. Declara a bênção, profetiza sobre sua casa. Cuide da sua casa. Primeiro cuide da sua casa, para depois você cuidar das coisas de Deus. Compreender que o sobrenatural em uma promessa de Deus para a sua família, porque só Ele tem o poder de fazer o sobrenatural sobre uma família. Seja um sacerdote em sua casa. Leve a sua família à santidade, porque quando você ora, se santifica, você leva a sua família à santidade. Incentivando em seu lar conversas santas. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais meus filhos pequenos, meus filhos são casados, né? Meus filhos são casados, só tem um que é solteiro, que mora comigo, mas já está rapaz, já é maior de idade, né? Mas intercedendo pela sua família. Graças a Deus eu criei meus filhos na casa de Deus, graças a Deus, com todo o cuidado, com toda a dedicação. Graças a Deus, meus filhos estão na casa do Senhor, ensinando a sua família a palavra de Deus. Seja um crente conquistador em seu lar. Tem mães que gostam de amaldiçoar os filhos, dizer que ele não vale nada, que ele não vai servir para nada. Não diga isso com seus filhos. Não diga isso com a sua filha. Abençoe seus filhos, profetize palavras de profética sobre sua família. Ainda que seu filho esteja lá nas drogas, ainda que seu filho esteja lá na prostituição, mas você declare palavras proféticas. Deus hoje te chama para entrar na arca, mas mais do que isso, Ele hoje te chama para trazer sua família para dentro da arca. Deus hoje está te desafiando a tomar uma posição para ser o profeta, o sacerdote e o conquistador de seu lar.
Você quer ver sua família salva? Quer ver seus filhos, sua filha, dentro da arca de Deus? Aleluia! Venha a Jesus Cristo. Busque ao Senhor como sacerdote. Se coloque no lugar daquele que você deseja ver salvo. Venha a oração, busque a oração. Venha profetizando, profetize nessa noite a salvação da sua família. Use a autoridade que Deus lhe deu. Declare a salvação para a sua família. Aleluia. Venha a Jesus Cristo como conquistador para ganhar sua família para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos de tudo isso que eu falei nesta noite. De tudo. A menos que Deus permaneça no centro dos seus esforços. Você trabalha em vão se Deus não tiver no centro dos seus esforços. Que comandemos um exército, uma construção, aleluia, ou fiquemos sentada atrás de uma mesa, Deus não vai agir em seu favor. Não podemos sozinhos lutar, construir ou planejar com sucesso, a fim de que algo permanente. Então, eu e você precisamos colocar tudo na mão do Senhor. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o que edifica. As pedras clamarão no seu lugar se ficarmos calados. Jesus disse que se é necessário, as pedras clamaria caso seus seguidores se calassem. Isto basicamente significa um indicativo que a vontade de Deus não pode ser frustrada. Precisamos clamar, precisamos orar. Precisamos orar. Então, Jesus nesta noite, que Ele abençoe cada um de nós. Como lá em João 5,19, que eu já li antes, que fala a cura junto ao tanque de Betesda, a cura. Conhecendo as plenitudes de Cristo por meio da oração. A oração, irmãs, é o ponto fundamental para você ganhar a sua vitória. O conhecimento que temos de Cristo, o nosso relacionamento e a nossa união com Ele, por meio da oração, são as fontes e os alicerces. De nossa força espiritual. Mas, Senhor, pastora Eliana, entendeu? Se não estivermos dispostos
a ter disciplina, como Jesus demonstrava, e a incluir em nossos dia a dia momentos de oração a sós com Deus. Você entrar no seu quarto, trancar a porta e começar a orar. E apresentar a Deus as suas necessidades. Apresentar a Deus a sua família, a sós com Deus. Aleluias. A fim de que a sua pessoa e a sua vontade seja revelada em nós. Não iremos sobreviver espiritualmente se nós não fizermos isso. Se nós não tomarmos essa atitude. Uma das maiores estratégias de que Jesus ele usou para derrotar Satanás, foi o fato de estar preparado. Jesus estava preparado. Cristo estava pronto para enfrentar o inimigo a qualquer tempo. O diabo não conseguiu apanhá-los de surpresa. É isso que Jesus está falando para você e para mim. Esteja sempre preparado, sempre em oração. Sempre em oração. Quando Satanás veio tentá-lo no deserto, que ele foi tentar Jesus no deserto, Jesus já estava pronto, estava preparado para enfrentá-lo. Na estrada para Jerusalém, quando o inimigo usou Pedro para tentar impedir o mestre de ir para a cruz, Jesus não ficou surpreso. Ele já estava pronto. Ele já estava pronto. No jardim do Getsêmani, quando os soldados e os sacerdotes vieram prendê-lo, Cristo não ficou surpreso. Ele estava pronto para enfrentar mais esta prova. Jesus sabia tudo o que estava para lhe acontecer e sempre estava pronto. Sabia que Satanás faria o possível para derrotá-lo, para afastá-lo do propósito para o qual Deus o enviara. Mas ele estava pronto. Boa noite, Deli. Ele estava pronto. Quando o inimigo tentou convencê-lo a descer da cruz, Jesus estava pronto. Ele não hesitou, suportou o sofrimento até a morte. Aleluia. Cristo estava preparado o tempo todo para lutar contra o inimigo. Contra o inimigo. E obter a vitória. Porque ele se preparou para o combate. Por meio de jejum e oração. Eu e você devemos estar sempre preparados na oração. Porque quando o vento chega, você vai suportar o vento. Mas se você não estiver preparado, você vai se desesperar. Você vai se descabelar.
você vai querer desistir, você vai murmurar, você vai reclamar, você não se preparou, o vendaval chegou e derrubou a sua casa. Você precisa estar pronto. Mesmo que sua fé seja pequenininha, você precisa estar pronto. No Rio Jordão, Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Cristo ficou cheio do Espírito e passou a ser controlado por ele. Estava plenamente capacitado para a tarefa que Deus lhe designara, destruir as obras do diabo. Então, quando você tem um chamado de Deus, você foi chamado para pregar a palavra, você foi chamado para, aleluia, ganhar almas para o reino, você precisa estar pronto. Mas para você estar pronto, você precisa buscar a Deus. Aleluia. Depois dessas experiências no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim dele, teve fome. Lucas 4:2. Muito pouco está registrado na palavra com a relação aos 40 dias que Jesus passou nesse lugar. Sabemos que foi um confronto espiritual. Um confronto espiritual. Satanás veio tentá-lo para impedir que ele começasse o seu ministério. E é assim que ele faz com o povo de Deus hoje. Ele tenta te derrubar, ele tenta te paralisar, ele tenta botar você desanimado, para você não ir para a igreja, para você não ir para o circo de oração. Ele procura te distrair com alguma coisa, para você não ir pegar a sua Bíblia para ir ao circo de oração, para ir à igreja. Essas são as armas que eles fazem com o povo de Deus. E se o povo não vigiar, o povo não vai na igreja, o povo não vai na oração e vira aqueles crentes domingueiros que só vai para a igreja aos domingos. Ainda quando vai para a igreja aos domingos, senta lá no banco, começa a olhar para o relógio, com a pressa do culto acabar, não presta atenção às pregações, não presta atenção a nada dentro da igreja, desliga quem está do lado, começa a conversar e levanta e vai para banheiro e dá sede. Isso tudo são estratégias que o inimigo faz para não deixar você se ligar nas coisas de Deus. Prestar atenção às mensagens que são lidas na casa do Senhor. Então ele tentou impedir que ele começasse o seu ministério, porque ele sabia que Jesus, ele ia fazer muitas coisas na terra. Ele ia curar, ele ia libertar, ele ia salvar, ele ia expulsar demônio, ele ia restituir vida. Então ele sabia a obra que Jesus tinha para fazer e ele tentou impedir. Quando Jesus foi conduzido lá no deserto, sabemos que Jesus não foi pego com a guarda baixa e que usou a palavra de Deus para derrotar o inimigo dele. Sabemos que Cristo não deixou esse campo de batalha espiritual vencido.
cansado, desgastado, mas que voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Analisando mais de perto esse confronto, vemos uma força poderosa operando na vida de Jesus, que o fortaleceu, fez vitorioso durante a batalha. Glória a Deus. Eni Braga, boa noite, minha linda. Naqueles 40 dias no deserto, Jesus não comeu nada, apenas jejuou e orou. Não era questão de decidir se iria comer ou se havia de alimento, se havia ali alimento disponível. Foi um período necessário de humilhação diante de Deus, a fim de que pudesse receber orientação do Pai. No Monte Horebe, quando Moisés subiu para receber as tábuas de pedra, com os mandamentos de Deus, o patriarca jejuou 40 dias e 40 noites. Dias em sua jornada para o mesmo monte, preparou-se para ouvir Deus, jejuando por igual período, lá em Reis, 1 Reis 19:8. Ali no deserto, Jesus ficou a sós com Deus. Quer ficar a sós com Deus? Se tranque no seu quarto para orar. Se não puder ficar trancado no seu quarto, sobe o monte. Procure ficar a sós com Deus, dialogar com Deus, conversar com Deus, entregar todos os seus problemas na mão de Deus. Aleluia. Ali no deserto, Jesus ficou a sós com Deus. Manteve o coração e a mente fixa no Pai. Direcionou todas as suas energias, físicas, mentais, espirituais, com um único propósito: ouvir o que Deus tinha a dizer. Porque ele subia ao monte para orar, ele se reservava para orar, era buscando as orientações do seu Pai. E eu e você, quando dobramos nossos joelhos para orar, nós estamos buscando as orientações de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque ele diz que nós só chegaremos ao Pai por intermédio dele. Aleluia. Entendeu? Então, durante esse período de jejum e oração no deserto, Jesus recebeu energia espiritual que o capacitou a suportar a tentação do inimigo. Veja também o tópico, a arma poderosa do jejum. Jesus usou a oração e o jejum como armas ofensivas para derrotar Satanás. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos dê, aleluia, uma noite de paz, uma noite de vitória. Que o Senhor nos guarde. Nós vamos orar agora. Agora vamos orar para que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a nossa família, nossos familiares. Que Deus abençoe os nossos netos. Vamos lá. Para que Jesus Cristo, aleluia,
Nós vamos orar com a nossa amada irmã Beta Barbosa, que está aí. A nossa irmã Zeni Lima. Eu acho que a irmã Zeni Lima é lá do meu grupo, Jardim de Oração e Cura. Não é? Você está no meu grupo ainda, irmã Zeni? Ela pede oração pelo seu filho Jefferson, ela mesma, que hoje faz aniversário especial pelo Jefferson. Hoje ficou agitado, muito irritado. É ela mesma, a irmã Ozeni Lima. Não sei se a senhora está lá no grupo ainda. Se não tiver, vou te colocar lá de novo, hein? A Márcia Tavares, que disse que estava indo para o hospital e precisa de oração pela sua saúde. Ela ficou aí ouvindo a palavra. Recebe a cura nesta noite, Márcia Tavares, porque você parou para ouvir a palavra de Deus. E enquanto pregava a palavra do Senhor, o Senhor estava te visitando a sua saúde, está te dando livramento, te dando escape, Márcia Tavares. Confia em Deus, no Deus do livramento, no Deus que restaura a saúde, Márcia Tavares. Maria Cris Cabral, que Deus te abençoe também. Esmeralda Oliveira, seja bem-vinda. Pedro, estou sentindo saudade de você lá no grupo, hein, Cátia Pedro? Você já viu a campanha que foi colocada lá? A campanha para o Senhor restituir os casamentos e abençoar. A gente tem que orar pelos nossos casamentos também, né? Porque nós somos casados, vivendo bem, que nós não vamos orar, não. Vamos orar. A Neceilda Fernandes. Ela de figura, tanta figura que ela coloca. Eu não sei para que ela coloca esse monte de figura. Deus aí que é melhor. A Sueli Campos também, Deus abençoe Sueli Campos, que está aí assistindo. A Gilvandete também. E aleluia. Nós vamos orar agora com a Lúcia Evaristo, a Lucimar, está assistindo. A Fabiana Rodrigues e a pastora Eliana Souza. A Delivi e a Eni Braga. A Eni Braga, que Deus abençoe você. A Marilda Lobato, Deus abençoe. Então nós vamos orar agora. Vamos orar. Eu já falei aqui no nome da nossa irmã Ozeni Lima. A oração pelo filho dela, Jefferson, que está fazendo aniversário. A Beta Barbosa, que eu já falei. A Lilia Gomes. A Leni Reis. A Maria dos Santos, a Divina Celestrina. A Márcia Tavares, oração pela saúde, né? A Maria Cris. A Esmeralda, a Vilma. A Cátia Pedro, Neceilda Fernandes. A Sueli Campos. Marcos Danásio, Silva Gomes, Antônia, Gilvandete, Cida, Lúcia, Léo, Fabiana, Maria, Pastor Eliane, Eleonora, Deliviana, Mocinha, Gabriel, Eni Braga e Flávio Cunha. Flávio Cunha é o meu sobrinho, o sobrinho do meu esposo. Ele fez uma cirurgia muito delicada, muito delicada, muito delicada. Ele está no CTI,
Ele precisa das orações dos santos. Flávio Cunha, apesar deles ser católicos, muitos católicos mesmo, católicos, mas o nosso Deus, Ele é Deus que tem poder de visitar o Flávio agora, lá no CTI, tirar ele dali para a honra e para a glória do nome do Senhor. A enfermeira que a Cátia Pedro pediu ontem oração por ela, que estava no CTI. Então vamos pedir oração, vamos orar pelo filho da nossa irmã Ozeni Lima, que está agitado, ele é um rapaz problemático, mas Deus tem o poder de aquietar aquela vida. Então são muitos pedidos de oração, que Deus tem poder de visitar. Vamos orar agora. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, Pai, pela vida do Flávio. Senhor, tira aquele rapaz dali do CTI, Senhor, aquela cirurgia tão delicada que ele fez, Deus. Toma ele na palma da tua mão. Senhor, também eu te peço, nesta noite, pela vida da irmã, aleluia, deixa eu ver aqui o nome dela, que ela disse que ia para o hospital, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. A nossa amada irmã Márcia Tavares. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor visite ela agora. Irmãs, faça assim com a sua mão. Solte o seu celular. Pegue seu celular com uma mão e com a outra, a sua mão direita. E peça assim para o Deus, diga assim comigo. Peça para o Senhor colocar unção de cura na sua mão agora. Senhor, coloca agora a unção de cura na mão, na minha mão. Coloca, Jesus, a unção da cura agora, em nome de Jesus, Pai. Ó, e joga assim na sua cabeça. Coloca na sua cabeça, derrama agora a unção da cura. Coloca a mão no seu peito agora. E pela autoridade da palavra, vou profetizar agora que toda enfermidade, ela caia por terra agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Que toda enfermidade saia agora. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, agora os enfermos. Aqueles que estão lá no CTI. Visita o Flávio agora. Toma ele nas tuas mãos. Todas aquelas crianças, Senhor, que estão ali no hospital. Visita agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Que Deus nos dê uma noite de paz. Que o Senhor cuide da sua família. Cuide dos seus filhos, dos seus netos, dos seus esposos. As irmãs que fazem parte do grupo Jardim de Oração e Cura. Faz a campanha que está lá. No nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela minha família, pelos meus netos, pelos meus genros, Pai. Meu esposo, meus filhos, a minha parentela, os de longe e de perto. Esse lugar, Senhor, aqui onde eu moro, cobre com teu sangue. Guarda, Senhor, a casa das tuas filhas, Senhor. E dá em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E sobre ti o Senhor te dê a paz. Irmãs, não esquece de compartilhar o vídeo. Compartilhe a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.
a partir das 9 horas da noite, com a permissão do nosso grande Deus, estaremos aqui mais uma vez pregando a palavra em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês todas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.